Eu tive um irmão, Silvio, um ano mais moço que eu. Nós, na infância, brigávamos muito um com o outro. Parecia gato e cachorro aquilo, era uma coisa terrível. Todo dia, meu pai chegava em casa, botava os dois para o quarto, minha mãe fazia o X9. Não sei se vocês sabem aqui em São Paulo o que é X9, sabe o que é? Dedo duro. E dizia para o meu pai: brigaram hoje na rua, foi uma coisa horrível, um escândalo, a vizinhança toda viu. Meu pai botava os dois para o quarto, tirava o cinto e pá, nos dois. No dia seguinte, ainda com as marcas do cinto nas pernas, a gente brigava de novo. Era outra surra, não adiantava. Porém, quando chegamos na fase adulta, eu e esse meu irmão desenvolvemos um amor um pelo outro, que era uma coisa inexplicável. Nossos tios olhavam para aquilo e diziam: mas como esses meninos ficaram assim na fase adulta, um agarrado com o outro, que não larga o outro? Na infância brigavam o tempo todo e agora cresceram, um não larga do outro. Até o dia que eu estava no quartel, já como fuzileiro naval, o meu irmão, para ficar mais perto de mim, veio da Paraíba, foi para Volta Redonda, ficar na casa de um tio que eu tenho lá. E no quartel, um determinado dia, eu recebo uma notícia: seu irmão acabou de ser atropelado, está em estado grave, na casa de saúde São José, lá em Volta Redonda. Corri para lá. Fiquei 10 dias na porta daquele CTI, esperando meu irmão sair dali. No 10º dia, eu não tinha apetite para nada, não queria comer, não queria nada. Meus tios levavam para mim maçã, levavam biscoito. Eu só ia em casa, tomava banho, trocava de roupa, voltava para o hospital, ficava de plantão na porta daquele CTI, orando para que o meu irmão saísse dali. No 10º dia, um médico chegou para mim e falou: você pode visitar o seu irmão. E eu entrei. Quando eu entrei no CTI, meu irmão estava no último leito, com a mãozinha trêmula. Ele levanta a mão para a minha direção, cheio de sonda pendurado na mão, acessos. E ele fala: Sérgio, me dá água pelo amor de Deus. E eu olhei para a enfermeira e falei: dá água para ele. E ela falou: não podemos dar água para ele. A ordem médica, ele está todo suturado por dentro, teve hemorragia digestiva, não pode beber líquido nenhum, foi a ordem do médico. E eu disse: mas ele vai morrer de sede. Não podemos fazer nada. Ela sentiu um pouquinho de dó do meu irmão e me deu um chumaço de algodão molhado com água gelada e falou: o senhor só encosta nos lábios dele para ele sentir algum frescor, mas ele não pode beber uma gota desse líquido. E quando eu encostei aquele algodão nos lábios brancos, anêmicos do meu irmão, parecia que ele queria engolir a minha mão. Tal era a sede desesperadora que ele sentia, e eu com o coração por dentro despedaçado, arrebentado, porque estava vendo o meu irmão sofrer e estava sofrendo junto, aparentando para ele que estava tudo bem, mas por dentro eu estava arrebentado ao vê-lo naquela situação. E quando terminou a visita, eu saí para o lado de fora daquele CTI, eu caí de joelhos naquele corredor, esmurrava a parede e dizia: Deus, não me interessa viver se o meu irmão morrer. Eu dizia: Deus, tira a minha vida e deixa a dele. E uma senhora passou e falou: esse ama o irmão mesmo. E era amor de fato. Somente o amor, nenhum outro sentimento faz com que uma pessoa que ama prefira morrer a ver a pessoa amada morrendo. Só o amor tem esse sentimento. Eu duvido que uma mãe que chega no hospital vendo um filho moribundo, se o médico chegar para ela e falar: se a senhora quiser, a senhora vai e ele fica, quer trocar com ele? Eu duvido que a mãe vai querer ver o filho morrer. Só o amor tem esse sentimento forte. O casal que se ama também, de verdade, eles têm esse sentimento um pelo outro. Eles se amam. E um não gosta de ver o outro sofrendo. O amor faz isso.
Agora, esses 3 tipos de amor que eu falei aqui, eu falei do amor de mãe, falei do amor fraterno e falei do amor entre o homem e a mulher. Esses 3 tipos de amor eu consigo explicar com 3 palavrinhas. Aliás, com 2, porque uma delas é preposição. Esperança de reciprocidade. A mãe ama o filho no berço, vendo a fragilidade do seu filho, o quanto ele precisa dela, do seu cuidado, de sua proteção. Mas o tempo vai passar. E aquela criança que agora está no berço frágil, indefesa, vai se tornar um adulto robusto. E a mãe que cuidou dele vai envelhecer com o passar dos anos. E ela vai se curvar diante da fragilidade da velhice. E vai ser a vez do filho, que um dia foi cuidado pela mãe, agora cuidar da mãe. Isso é lindo. E foi Deus quem fez. A mãe ama o filho, esperando ser amada por ele da mesma forma. O amigo ama o outro amigo, esperando ser amado por ele da mesma forma, com a mesma intensidade. E o que dizer do marido e da mulher? A mulher ama o marido, esperando ser amada por ele com a mesma intensidade. Esperança de reciprocidade. Isso explica os amores que nós conhecemos nessa vida. O amor de mãe, o amor fraterno. E o amor entre homem e mulher. Mas eu quero te falar de um 4º tipo de amor que eu não consigo entender. O amor de um homem que por onde ele passou, só fez o bem para as pessoas. Por onde ele passou, curou enfermos, fez paralíticos andarem, leprosos serem curados, cegos enxergarem, perdoando pecados, ressuscitando mortos, falando de amor, de esperança, de paz, de fé. A sua presença, aonde chegava, a paz chegava junto, o amor chegava junto. O homem que vendo uma mulher prestes a ser executada, havia sido apanhado em flagrante adultério, e essa mulher é levada para ele, e na hora que ele vê a fragilidade daquela mulher e a fúria daquela turba que queria matá-la, ele ama aquela mulher. Ele só sabia fazer isso, amar. E ele começa a pensar: eu tenho que falar algo que faça com que essa turba jogue essas pedras e salve essa vida. E ao ter amado aquela mulher, ele diz para aquela turba: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E foram largando as suas pedras um por um, e se retiraram, porque todos eles reconheciam que tinham pecado. E a vida da mulher foi salva por amor. Era só isso que ele fazia o tempo inteiro. E agora ele está numa cruz, vendo todas aquelas pessoas por quem ele havia lutado, pessoas que ele havia curado, ou que tinham assistido os seus milagres, pessoas que ele havia perdoado, gritando, apontando para ele: crucifica, mata ele, soltem Barrabás e matem Jesus. E mesmo assim, aquele homem sofrido, maltratado naquela cruz, cheio de dores, ele conseguiu amar aquela multidão, mesmo sem esperança de reciprocidade, mesmo sabendo que não seria amado por ela, ele entrega a sua vida por aquela multidão, e vai até o fim, sangra até o fim, por amar aquela multidão. Eu consigo explicar o amor de mãe pela esperança da reciprocidade. Eu consigo explicar o amor entre amigos
consigo explicar o amor entre homem e mulher pela esperança da reciprocidade. Mas o amor que Jesus teve por mim, o amor que Ele teve pela sua vida, não tem explicação. Era eu e você que estávamos naquela multidão gritando: crucifica Ele, mata Ele. Éramos nós. Mesmo assim, Ele entregou a vida dele para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Eu só posso declarar o meu amor por Ele. É como eu posso retribuir. Ele já provou que nos ama, já fez tudo o que podia fazer para provar que nos ama. Entregou a própria vida e morreu. Então é nossa vez agora de dizer que aquele sacrifício por mim e por você não foi em vão, que nós o amamos também. Essa música que eu vou cantar agora é uma declaração explícita de amor para Jesus. Talvez você conheça, talvez possa cantar junto comigo. Mas se você não conhece a música, nada te impede de declarar também o seu amor por Ele. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu te amo.